Deixa eu ver aqui. Começou a gravação. Bom, pessoal, essa aula a partir de agora, então, está sendo gravada. Bom dia a todos. O meu nome é Lívia, sou professora de linguagens do Enem esse ano. Yulimar, você já me conhece porque segunda-feira a gente se encontrou lá nos aulões do Enseja, né? Mas para quem for assistir esse vídeo e não me conhece, meu nome é Lívia, sou professora de linguagens aqui do Proimigrantes. Desde 2020 que eu estou no projeto, se eu não me engano. Quando eu entrei, eu estava fazendo minha continuidade de estudos. Eu sou formada pela UFMG em Letras Alemão, licenciatura dupla. Defendi o meu mestrado em janeiro do ano passado e agora estou no doutorado também na Faculdade de Letras da UFMG. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que esse ano seja muito produtivo para todo mundo e que a gente consiga aí alcançar os nossos objetivos. Bom, pessoal, Yulimar, como você está trabalhando, eu vou entender, mas se você quiser falar alguma coisa, se apresentar, não sei se é possível para você. Sí, por enquanto sí que no tengo pessoal aqui para atender. Uhum. Meu nome é Yulimar, sou estrangeira, tenho 4 anos aqui no Brasil, moro em Minas Gerais, trabalho na área de almoxarifado, tenho 3 anos trabalhando aqui nessa empresa, em diversas áreas, agora estou no almoxarifado e, como falei segunda-feira, eu finalizei o Enseja e agora vou para o Enem. Isso, muito bom mesmo. E você vai fazer Enem para entrar na universidade, certo? Sim, na verdade, eu estou já na universidade. Eu estou fazendo um técnico na UFMG pela online. Começo agora segunda-feira. Só Uhum. que para eu fazer bacharelado em outras áreas, ou um doutorado, uma mestrado, eu preciso anotar Enem. Ah, entendi. E também, como eu quero fazer, porque é como um requisito aqui no Brasil, sabe? Massa. Se eu vou fazer algum técnico em outra instituição, por enquanto aqui, não precisaram, não fizeram solicitação. Só Uhum. mandei o certificado de minhas notas e pronto. Uhum. Mas não sei se mais para frente precisa alguma coisa. Estou fazendo a preparação. Ótimo, ótimo, muito. Seja muito bem-vinda. Tomara que você goste bastante. Obrigada. Prazer. Prazer Yuli- também. Yulimar, quem está aqui com a gente também é a professora Luciane. Ela é a coordenadora do projeto para imigrantes. Ela é professora da Faculdade de Letras da UFMG. Que você deve estar vendo ela aí. E obrigada. Você quer falar alguma coisa, professora? Talvez ela não esteja ouvindo a gente. Tô Deixa eu ver. sim, Ah, tá? tô sim. Vendo e Bom ouvindo bem? dia, Bom dia. bom dia. Ah, eu quero dar as boas-vindas, né? Desejar bom início de curso, tá? E boa sorte no Enem, Muito tá bom. bom? Então, boa sorte no Enem e nas aulas. Muito Obrigada. obrigada, professora. Então é isso, estamos devidamente apresentados aqui. Então vou começar aqui. Hoje eu pensei, a gente vai falar um pouco sobre a prova de linguagens do Enem, né? Porque eu acredito que não seja todo mundo que conhece, não só o Enem, mas especialmente a prova de linguagens, que é a prova, a única prova que eu vou abordar aqui, mas se vocês tiverem outras perguntas sobre o Enem, de uma forma geral, talvez eu consiga responder, né? Só questão aí de matemática, física, que aí não tem chance nenhuma, mas quanto à prova, fica como, né, já tem um tempo que a gente trabalha com isso, eu já fiz Enem algumas vezes, eu consigo responder a vocês.
fazer uma rápida revisão sobre classes de palavras. Essa revisão ela vai ser um pouco mais gramatical, porque o Enem, eu vou mostrar aqui um modelo de questão, ele não necessariamente cobra muita gramática, mas ele parte do pressuposto que as pessoas estão inteiradas das classes gramaticais das palavras, então a gente precisa falar um pouco sobre elas também, até para a gente conseguir se aprofundar no nosso conteúdo, porque senão a gente fica muito aquém, né, do que a prova pede. E isso não é uma situação ideal. Depois a gente vai falar das diferenças entre oração e frase, né? E depois uns exercícios de fixação. Pensei em fazer uma aula bem condensada, só para a gente conseguir chegar mais ou menos num nível, fazer uma revisão aí de conteúdos gramaticais e tudo mais, para a gente chegar num nível que todo mundo tenha os conhecimentos mais basilares para a gente conseguir fazer, por exemplo, na próxima aula, já começar a resolver umas questões de estilo Enem, né? Que é o que a gente realmente vai ter que trabalhar aqui. Ótimo, então vamos lá. Como é que é a prova de linguagens e códigos, né? Lembrando que é linguagens e códigos e não só linguagens. A prova tem 45 questões. As 5 primeiras questões vão ser de língua estrangeira, né? Pode ser espanhol ou inglês, fica a critério do estudante. Todas as provas vão ter tanto a prova em inglês quanto a prova em espanhol, né? Então, vamos supor que eu, Lívia, escolhi fazer a prova de língua estrangeira espanhol. Então, eu vou resolver as 5 primeiras questões em espanhol e as próximas vão estar em inglês. Essas eu vou pular, não vou resolver as 5 questões em inglês, porque eu escolhi fazer em espanhol. Mas aí também o professor de língua estrangeira vai abordar isso com vocês de uma maneira mais detalhada, porque aí vocês vão conseguir também visualizar melhor o que eu estou tentando dizer. Então, de 1 a 5 vai ser língua estrangeira. A partir da sexta vai começar as de língua portuguesa, propriamente ditas, né? Elas são questões geralmente interdisciplinares. Eu trouxe uma questão do Enem do ano passado para a gente ver bem direitinho o que eu quero dizer com questões interdisciplinares. Lembrando que a prova de linguagens e códigos, ela vai abordar todos esses conteúdos, né? Como, por exemplo, artes, cultura, conhecimentos gerais. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma boa nota se você ficar preso somente às questões gramaticais, né? A prova do Enem, ela cobra um pouco mais que isso, né? Ela também cobra do aluno um pouco de conhecimento de mundo, um pouco de conhecimento histórico, né? Por isso que a gente diz, pelo menos a prova de linguagens, ela é um pouco mais interdisciplinar, né? Nas provas das ciências exatas, nem tanto, mas na de linguagens isso ocorre. Ótimo, né? Então, vamos falar das questões de língua portuguesa, necessariamente. O que elas vão abordar, né? Elas vão abordar vários tópicos, né? Várias formas de conhecimento, né? Quais são elas? Classes de palavras, que é o que a gente vai ver hoje, né? Tipos de linguagem, quer dizer, linguagem formal, linguagem informal, né? E é bom lembrar que, por exemplo, quando a gente. Esse nosso conhecimento de tipos de linguagem, ele tem que estar bem afiado, não só para essas 40 questões que a gente vai ter que resolver sobre língua portuguesa, mas também porque a gente vai precisar escrever um texto dissertativo argumentativo, e uma das competências de correção desse texto dissertativo argumentativo é justamente o domínio que o aluno tem sobre a língua portuguesa, o padrão da norma culta, né? Língua portuguesa formal. Então, os tipos de linguagem, interpretação de texto a todo momento, né? Porque
No Enem, as questões nunca vão vir o enunciado e as opções, é sempre um texto, o que você consegue tirar daquele texto, daí vem a questão, então a gente sempre tem que trazer essa reflexão sobre aquilo que a gente leu, então interpretação de texto eu destacaria aí como um dos tópicos mais importantes e mais presentes na avaliação. As artes, né? Até porque a gente tem que pensar também que a gente vai precisar resolver algumas questões de literatura, que vocês vão ver aí com a professora Leide, e essas questões de literatura, elas vão estar diretamente relacionadas às artes, né? Na maioria das vezes. Tópicos gramaticais variados, esses tópicos gramaticais variados eu não discriminei aqui, porque a gente vai ver de um a um. Na próxima aula a gente pode ver isso mais detalhadamente, né? Mas hoje eu não quis assustar ninguém, porque é só uma aula introdutória, claro que a gente já vai começar com os conteúdos, mas aí a listagem desses tópicos gramaticais variados que a gente vai ver, vou deixar para apresentar em seguida. Vícios e figuras de linguagem, né? Então, essa parte da avaliação, linguagens e códigos, ela vai acontecer no primeiro dia de avaliação do Enem. Geralmente ela vai acontecer ali final de outubro, início de novembro, né? Porque a prova se faz em um domingo, depois o outro. Geralmente é assim. Até hoje, isso só foi um pouco diferente aí na época, né, do auge da pandemia, assim, que não se teve vacina. Mas vamos torcer para esse ano correr tudo tranquilo, e aí entre outubro e novembro a gente faz a nossa prova de linguagens, né? Bom, eu sei que não dá para ler aqui, eu só trouxe a folha para vocês conseguirem visualizar, né? Então, isso aqui, pessoal, para quem nunca viu, é o caderno uma folha, né, do caderno de provas do Enem. Sim, são essas letras miúdas aqui. Então, vocês podem ver aqui, eu trouxe uma questão com mais um, mas vocês podem ver que a quantidade de texto é muito grande. Aqui, numa folha, a gente só vai ter 3 questões, justamente porque a quantidade de textos é enorme. Nessa folha, a gente tem textos mesmo, né? Aqui a gente tem uma reportagem. Aqui, no caso, todos são reportagens, mas você pode ter poema, trecho de algum livro, né? Por exemplo, um trecho do livro de Machado de Assis. Você pode ter um quadro, a foto, né, obviamente, de um quadro. Você pode ter uma propaganda, um folheto de uma campanha. Esses textos, eles são muito variados, né? Então, aqui a gente tem um texto. Esse código de barra aqui, quando você receber o seu gabarito, né, sua folha de resposta, você vai ver que esse código de barra vai bater com o código de barra do seu gabarito, né? Aqui a gente tem primeiro dia, caderno 2, amarelo. Por quê? Vocês, quando forem fazer a prova do Enem, vocês podem receber várias cores de caderno. Tem o caderno amarelo, tem o caderno branco, tem o caderno azul, tem o caderno rosa, né? Isso é para garantir que não vai ter cola, para garantir também que as pessoas não saibam de antemão, né, qual caderno elas vão receber. E como eu falei para vocês, essa prova vai acontecer no primeiro dia, isso aqui já está dito na folhinha do Enem. Essa aqui é a folha do Enem do ano passado. Para quem tem interesse, eu já vou deixar aqui o link no chat. E aí, para quem não estiver assistindo essa aula ao vivo aqui com a gente, eu vou dizer para vocês aonde vocês podem encontrar. Pronto, mandei no chat. Vou deixar essa mensagem afixada aqui, caso alguém entre depois. Vocês vão lá no site do INEP, certo? INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Vocês vão lá no site do INEP, basta digitar INEP no Google, Enem, né? E aí vocês vão conseguir achar, já cai lá na página do Provas e Gabaritos, e aí você tem o Enem de 2023 até uns lá mais para trás, que vão ter as provas, né? O caderno de provas, que é de onde eu tirei isso aqui, os gabaritos, ou seja, as respostas, né? Então, 9B, 10, C, né? E vocês vão ter também as folhas de redação, para quem tiver aí curiosidade em saber quais que foram os temas de redação que já foram cobrados e tudo mais. No site do INEP também vocês conseguem acessar o manual do candidato, que basicamente é o manual que vai dizer para vocês o que a prova do Enem espera que o aluno saiba, né? Vocês conseguem acessar também redações do Enem, nesse manual do candidato, redações do nota 1000, ou seja, redações de alunos que foram muito bem na prova, para vocês também terem uma ideia, né, do que é escrever mais do que um texto dissertativo argumentativo, uma redação estilo Enem, né? Que é o que a gente espera que o aluno, a gente não, né? O INEP espera que o aluno saiba escrever. Ok, beleza. Então, vamos ver aqui, ó, essa questão 9, como é que ela é. Observe. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora da Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito tempo depois, idoso e transformado. Aqui vocês têm sempre a fonte de onde eu tirei esse texto. Então, eu sei que isso aqui é uma reportagem, porque saiu num jornal, né? E vocês têm sempre essas 5 opções de resposta. A, B, C, D, E. Vai ser sempre a B, C, D, E. Na prova de linguagens, na prova de física, na prova de biologia, na prova de matemática, são sempre essas 5 questões. A, B, C, D, E. Então, vocês reparem aqui, né, que é uma prova multidisciplinar. Porque aqui eu não estou falando necessariamente de uma questão que é puramente de linguagens. Aqui eu trago elementos da história, né, que são bastante relevantes, elementos da literatura, se a gente considerar aqui jograis, né, que é uma matéria que geralmente a gente vê na literatura, faz um link com um tema que é muito atual, né, que é o das fake news. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que a prova do Enem geralmente é multidisciplinar. E aqui é basicamente uma questão sobre interpretação de texto, né? Que a gente viu lá em um dos primeiros slides, que é um tópico que é bastante cobrado no Enem. Ótimo, pessoal. Então, só para falar aqui, se tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade, ligar o microfone ou responder aqui, responder não, perguntar aqui no chat, que eu estou de olho também. Vocês podem ficar à vontade aí. Bom, então vamos aqui muito rápido revisar as classes de palavras. Eu digo muito rápido porque realmente, assim, eu trouxe isso aqui de uma maneira bem resumida. Vou mandar para vocês um material suplementar, né, para quem tiver interesse aí de
saber um pouco mais sobre esse tópico. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma frase viva. Hoje a professora ligou para ele 2 vezes, mas as notícias eram boas, né? Nessas pequenas 2 frases aqui, a gente tem todas as classes de palavras reunidas, né? A gente tem interjeição, um advérbio, um artigo, um substantivo, um verbo, uma preposição, um pronome, um numeral, um substantivo de novo, né? Substantivo sempre tem muito. Conjunção, verbo, substantivo e adjetivo. Pessoal, eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Reparem aqui, né? Nem sempre todas as frases vão ter todas as classes de palavras presentes. Mas, né, essa aqui teve, então a gente vai olhar ela e o que eu queria dizer é o seguinte: esses nomes mudam um pouco de uma língua para outra, né? Vou dar exemplo: português é verbo, em inglês é verb, em espanhol acredito que seja verbo, se não me engano. Enfim, então, acho que para a maioria das pessoas fica fácil de relembrar, né? Porque os nomes são bastante parecidos. Os nomes são bastante parecidos, né? Então, vamos ver aqui o que é cada uma dessas. Eu fiz aqui uma tabelinha que, como eu disse para vocês, é um resumão, né? Do que isso aqui quer dizer. Então, eu vou ler essa tabela com vocês de um jeito um pouco diferente, né? Na ordem que está aqui. Então, viva é uma interjeição. O que é interjeição? A interjeição vai exprimir os sentimentos, as emoções do locutor, né? Então, aqui a gente tem os exemplos. Olá, bravo, né? Você acabou de ver uma apresentação de teatro bis, quando você quer mais, né? Mais um. Ah, né? Então, essas todas aqui são exemplos de interjeição. A gente tem aqui também um advérbio, hoje. Né? O que vai ser um advérbio? O advérbio ele vai ter a função de modificar um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. A gente tem aqui exemplos, né? Aqui, ontem, muito, né? Então, aqui a gente depois tem professora, substantivo, substantivo é nome, né? Então, fica fácil da gente lembrar o que é o substantivo. Nomeação dos seres, objetos, instituições, locais, fenômenos da natureza. Vou dar um exemplo de cada um aqui, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Nomeação de seres, né? Então, cachorro, gato, vaca. De objeto, computador, mesa, caneta. Instituições, escola, empresa, prefeitura, locais, Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, Esmeraldas, né? Fenômenos da natureza, a chuva, a neve, né? A tempestade. Então, vai nomear coisas, né? Então, aí de exemplo a gente tem casa, Ana, Bahia, né? Os exemplos que eu dei aqui, cachorro, vaca, tudo que nomear vai ser um substantivo, vai ser um nome, né? Ótimo. Então, voltando lá. Depois a gente vai ter verbo. O verbo, a professora ligou. O verbo, ele vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, jogar. Estado, está doente, está cansada. Fenômeno da natureza, nevou ontem, chove muito agora, né? Fenômenos da natureza. Repara que existe uma diferença entre a chuva que caiu foi forte, isso é substantivo. Se eu digo choveu muito ontem, daí eu estou descrevendo o fenômeno da natureza, né? O ato de chover, digamos assim. Daí já vai pular para essa categoria aqui, que vai ser ver. Para, a professora ligou para, né, alguém, provavelmente o aluno, ele. Isso aqui é uma preposição. As preposições vão conectar 2 frases ou 2 orações, né?
Olha só, até. Viajei até Contagem. Fui com minha mãe para a feira, né? A professora ligou para ele. Estou sem dinheiro, né? Então, vai ligar essas duas frases ou orações. Ele é um pronome é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Isso são os pronomes, tá? Indicam quais as pessoas do discurso falam, perdão, esqueci do M aqui, com quem falam e de quem se falam. Pode indicar posse e substituir o substantivo para evitar repetições. Eu, eles, meus, seus, contigos, tudo é pronome. Tem pronome possessivo, pronome pessoal do caso reto, né? Vários tipos de pronome. A gente vai ver um pouco de pronome na próxima aula, né? Porque são vários e eles têm várias ramificações. Quando eu falo, pessoal, de pronome possessivo, é exatamente isso que o nome quer dizer. É pronome que indica posse. Minha casa, teu celular, né? Nosso dever de casa. Né? Depois do pronome, a gente tem numeral. Numeral são números, né? Eles vão ser ordinais ou cardinais. Então, ali a gente tem, por função, indicar a quantidade ou posição de elementos, segundo, três, quinta, né? Fui o segundo a chegar na sala de aula, segundo vai ser numeral. Comprei 3 maçãs, 3 é numeral, né? Liguei pela quinta vez, quinta também vai ser numeral. Ótimo. Depois a gente tem substantivo de novo, a gente não vai voltar nesse, mas é uma conjunção. As conjunções, elas vão ser uma unidade de aprendizado aqui nesse curso sozinha, porque as conjunções vão fazer orações subordinadas, orações de vários tipos, né? Então a gente realmente precisa ver as conjunções separadamente, com muita calma. Mas vamos falar aqui de uma maneira muito resumida, só para fim de revisão mesmo, o que são as conjunções? Elas vão ser os elementos que vão conectar dois termos de mesmo valor gramatical em uma oração, ou então elas vão conectar orações, né? Quais que são os exemplos de conjunções que a gente tem? E, nem, porém, mas, né? Eu acordei atrasada, mas cheguei no horário. Viram? Eu estou relacionando o fato de eu ter acordado atrasada com o fato de eu ter chegado no horário, né? Então, a conjunção vai fazer essa conexão, não só a conexão, mas como ela vai dizer o seguinte: por eu ter acordado atrasada, existiu-se a expectativa de que eu também chegasse atrasada, só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma ação adversa, uma ação oposta, né? Então, vai ser uma conjunção adversativa, conjunção mas. Mas com calma que a gente vai ver isso tudo mais para frente. Depois a gente vai ter verbo, substantivo, adjetivo. Adjetivo é qualificação. Atribui características e qualidades aos substantivos, né? Então, você tem ali um substantivo e você precisa caracterizar ele. Você vai vender uma casa. Você vai ter que dar características a essa casa. Casa grande, arejada, azul, né? Então, isso tudo que vai caracterizar essa casa vai ser um adjetivo, né? Ali a gente tem bom, feio, inteligente. Pode ser positivo ou negativo, né? Sem um bom e o feio, aqui um positivo, outro negativo. Ambos são adjetivos. Ótimo. Isso aqui foi o resumão das classes de palavras, né? Por que tem algumas que estão em azul, outras que estão alaranjadas? As que estão em azul são variáveis e as que estão alaranjadas são invariáveis, né? Então, o verbo vai variar em tempo, né? Presente, passado, futuro, de uma maneira bem resumida, que a gente ainda vai ver isso tudo. E em pessoa, né? Eu vou, tu vais, ele vai. O artigo a casa, a Ana, se for plural. As casas, as Anas, né? Substantivo varia também, gênero e número.
o artigo vai acompanhar a variação do substantivo. Conjunção, advérbio, preposição e interjeição vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Algumas preposições sofrem aglutinação, que é juntar uma com a outra, né? Por exemplo, juntar uma preposição ou outra classe de palavra, quando a gente tem a preposição de, né? De alguma coisa. Mas o artigo a vira da. Então, se eu falar a casa de a Maria, a casa da Maria, né? Mas isso aí não é que ela varia em si, isso aí é um processo de aglutinação. Beleza, então não se preocupem, tá muito resumido, mas isso tudo aqui a gente vai no tempo ideal, né? Ver com calma, porque tem algumas muito simples, mas como eu já expliquei, por exemplo, as conjunções são mais complexas, elas exigem, né, uma aula inteira para a gente falar delas. E antes da gente passar para os exercícios de conjunção, ou os exercícios de classes de palavras, porque acaba que isso aqui vai tocar um pouco também, a gente tem que definir a diferença de uma oração e de uma frase. Basicamente, toda parte que tiver um verbo vai ser uma oração. A frase ela tem que fazer sentido. Não necessariamente ela precisa de um verbo. Uma frase muito grande pode ter um verbo só, portanto, uma oração só. E uma frase curta pode ter 3 ou mais verbos, por ser 3 orações, mas uma frase. Vou explicar. Maria jantou e foi dormir em seguida. Isso aqui é uma frase, certo? Uma frase. Mas quantas orações eu tenho? Uma, duas. Maria jantou e, perdão, são 3. Isso aqui é uma locução verbal, né? Eu poderia colocar e dormiu em seguida. Eu preferi colocar e foi dormir em seguida. Em seguida, a gente tem uma frase que não tem oração. Imagina que você está andando de bicicleta olhando para o lado. Tem uma árvore na sua frente, alguém grita: cuidado! Você entendeu que é para virar para frente e olhar para onde você está indo. Essa frase fez sentido no contexto dela. Então, isso aqui é uma frase, mas repara, não tem verbo nenhum. Então, se não tem verbo nenhum, quer dizer que é uma frase, mas não é oração. Aqui a gente tem um verbo solto, respirando, que é uma oração, porque tem um verbo, essa é a regra da oração, mas não é uma frase, não faz sentido. Ah, pode ser que no contexto isso, mas vamos imaginar fora do contexto, que alguém só escreveu numa folha, respirando. Então, não é uma oração, não é uma frase, né? Não tem um sentido. Olha o tamanho dessa frase aqui. Eu comprei uma bolsa grande e cara como um presente de aniversário para minha querida mãe. Gente, eu tenho um verbo só nessa frase gigante. O que significa que eu tenho uma oração. Nossa, professora, mas essa frase pequenininha aqui tem mais orações do que essa frase gigante? Sim, porque aqui eu tenho mais verbos, logo, mais orações do que essa frase aqui na qual tem apenas um verbo. Beleza. Continuando aqui, né? Frases sem verbo são chamadas de frases nominais. Essa aqui, pessoal, olha, cuidado. Se eu digo, bom dia, alunos. Bom dia, alunos. Eu estou começando a aula e eu digo, bom dia, alunos. Isso é uma frase. Está fazendo sentido. Está todo mundo entendendo que eu estou falando, desejando bom dia aos meus alunos, né? Eu não preciso chegar e dizer, olá, eu, Livelisa, desejo um bom dia para os meus alunos. Eu não preciso falar isso. Se eu entro na sala e digo bom dia, alunos, todo mundo entendeu o que eu quero dizer, portanto, é uma frase. Nessa frase não tem nenhum verbo, é uma frase nominal. É o que ocorre aqui com essa frase, cuidado. Também é uma frase nominal, né? Não tem os verbos, mas é uma frase que tem sentido completo. Ótimo. Só um minuto. Ok. Essa charge, ela tá muito embaçada, mas eu vou ler com vocês aqui para todo mundo conseguir ver.
Então, isso aqui é oração e frase. Então, aqui a gente vai começar a ver como é que isso é cobrado no Enem, né? Não só isso aqui, mas principalmente as classes de palavra. Olha só. Essa questão aqui, gente, eu vou fazer com vocês só a título de apresentar a maneira com que as coisas são cobradas na prova mesmo. Eu não espero que ninguém consiga fazer essa questão logo de cara. Se você consegue fazer, ótimo, né? É um bom sinal, mas se você também não consegue fazer, isso não quer dizer nada, porque a gente ainda não viu todas as matérias que estão sendo cobradas aqui, né? Vocês vão ver aqui que essa pequena questão já pede muito mais conhecimento do que o que a gente viu hoje na sala, né? Porque é o que eu falei, a prova do Enem ela é muito multidisciplinar e além de ser muito multidisciplinar, ela também é, como é que eu vou falar? Dentro de uma questão se cobra muitas matérias para além de uma só. Então, você vai fazer uma questão de linguagens, ela não vai cobrar a sua classe de palavras. Ela vai um pouco mais além. Então, vamos ver. Vou ler a charge primeiro, acho que eu não consigo dar zoom aqui, mas tudo bem, né? Então, aqui a gente tem uma charge do Kino, né? Esse personagem aqui é da Mafalda, não vou lembrar o nome, mas ele diz: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitá-la. Pronto, né? Então, ótimo, né? A gente poderia até ver, aqui é um artigo, aqui é um substantivo, aqui é um verbo. Artigo, substantivo, preposição. Mas a gente não vai fazer isso agora, não. Ó, esse aqui é do Enem de 2013, né? Já tem mais de 10 anos. Mas é uma questão legal para a gente ver. Nessa charge, o recurso morfossintático, ou seja, né, classe de palavra, que colabora para o efeito de humor, está indicado por, né? Como eu falei aqui, sempre 5 opções. Emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa final. O que é oração adversativa, que eu falei com vocês no início? Tudo bem se não souber, porque a gente ainda não viu tipos de oração. Esse mas aqui, ó. Isso aqui é uma conjunção conectando duas frases, dizendo: essa aqui é o oposto do que eu vou dizer agora. O uso da conjunção aditiva. Conjunção aditiva seria, por exemplo, comprei maçã e pera ontem. E cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Não temos aqui uma conjunção aditiva. Retomada do substantivo mãe, né? Um substantivo porque nomeia-se, está dando nome a substantivo, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Não é a preguiça, é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitá-la. Não dá para ser essa, porque aqui a repetição do mãe não está fazendo isso aqui de desfazer ambiguidade nenhuma, até porque não tem aqui nada que seja ambíguo, né? Utilização da forma pronominal lá, respeitá-la, isso aqui é um pronome oblíquo, né? Respeitá-la, respeitá-lo, comprá-la, comprá-los, né? Que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Não, isso aqui não está indicando tratamento formal propriamente dito, né? Ele também poderia dizer é preciso respeitar uma mãe. Provavelmente ele não disse é preciso respeitar uma mãe, porque ele já tinha dito mãe 3 vezes aqui. Então já estava bastante repetitivo, uma quarta poderia até ficar ruim de ouvir, né? Cacofônico. Repetição da forma verbal que reforça a relação de adição existente entre as orações. Repetição de forma verbal não vai indicar adição. A adição, quem vai indicar é a conjunção, né? Que, como eu disse a vocês, eu comprei maçã e pera, né? E banana. Corri e fiz exercício, né?
Então, a única resposta aqui que funciona é a letra A. Emprego de uma oração adversativa. Olha o mas aqui, dizendo que eu vou dizer agora, é preciso respeitar uma mãe, é o oposto do que eu disse antes. A preguiça é a mãe de todos os vícios, né? Por que que tem essa quebra de expectativa? Porque quando ele diz a preguiça é a mãe de todos os vícios, o que ele está querendo dizer é uma coisa negativa, né? Vício é uma coisa negativa, preguiça é uma coisa negativa. Só que ele não vai falar preguiça é a mãe de todos os vícios, então é preciso combater a preguiça. Não. Ele vai trazer uma quebra de expectativa, ele vai falar uma coisa que ninguém espera. Ele está dizendo, já que a preguiça é uma mãe, independente de ser uma coisa positiva ou negativa, eu vou então respeitar a preguiça, né? Por isso que cria esse efeito cômico. Ótimo. Por que eu trouxe esse exercício aqui, apesar dele parecer ser um pouco complexo? Porque, pessoal, a gente precisa entender como as coisas são cobradas no Enem logo cedo, né? Porque vocês podem ver aqui que não é uma questão do tipo assim, classifique os elementos da frase, né? Ele traz aqui vários conhecimentos que o aluno precisa mobilizar de uma vez para responder essa questão. Não é mobilizar apenas o conhecimento gramatical, eu também tenho que mobilizar a minha capacidade de interpretação de texto, né? O que quer dizer a preguiça é a mãe de todos os vícios? Né? Por que isso é uma coisa que gera uma quebra de expectativa, né? Então, é isso. E vocês podem ver, como eu disse, toda a questão do Enem, pelo menos quando a gente fala de linguagens, né? As outras provas vocês vão ver com os outros professores, mas nas provas de linguagens a gente sempre tem uma forma textual. Essa é diferente daquelas que a gente viu lá no início, tá vendo? Isso aqui é uma reportagem. Essa aqui já é uma charge, não é uma charge, né? Essa aqui já é uma tirinha, né? Um quadrinho. Beleza, ótimo. Então vamos continuar aqui. Aqui a gente vai em seguida, né? Isso aqui é um exercício do Enem, um exercício estilo Enem. Em seguida, a gente vai ver um exercício de fixação, né? Um exercício que eu elaborei para a gente conseguir gravar mesmo, fixar esse conteúdo que a gente viu hoje, né? Classes de palavras e as diferenças entre orações e frases. Então, ótimo. Vamos começar aqui com o primeiro exercício de fixação, né? A gente tem aqui essas palavras, são 7, 8 palavras. Ela, pequeno, opa, anteontem, amanhecer, também, por e quem. Vamos agora classificar cada uma dessas palavras de acordo com a classe a qual elas pertencem, né? Então, vamos lá. A gente tem ela, pequeno, opa, anteontem, amanhecer, também, por e quem. Eu vou fazer assim, porque eu sei que tem gente que vai assistir somente as aulas gravadas. Eu vou deixar aqui 2 minutos, vou cronometrar aqui no meu relógio, 2 minutos, para que vocês consigam ler e tentem escolher aí a melhor opção, A, B, C, D, E. E em seguida, eu vou comentar com vocês a resposta já explicando. Então, vamos lá.
Estava falando aqui, estava mutada. Deu os 2 minutinhos. Então, vamos. Sem querer, me mutei de novo. Ela é pronome, né? É a única opção que tem, então ótimo. A gente já sabe que ela é pronome. Ups, então, não dá para a gente eliminar nenhuma opção. Pequeno. Pequeno é uma característica. O que dá característica, pessoal? Adjetivo. Adjetivo dá característica, qualidade. Então, a gente tem que eliminar todas essas duas. Opa! Né? Opa! Opa, tá exprimindo uma emoção, né, do locutor. Ele ficou assustado. Então, aqui a gente tem uma interjeição. Essa aqui já está eliminada. Ótimo, não eliminou nenhuma para a gente. Deixa eu só arriscar aqui, porque senão toda hora eu vou ficar olhando, a gente vai perder tempo. Ótimo. Uhum. Anteontem. Anteontem é um advérbio. Ótimo. Amanhecer. O dia amanheceu nublado. É um fenômeno da natureza que está ocorrendo, né? Então, sim, é uma coisa que está ocorrendo, é um fenômeno da natureza, só pode ser verbo. Então, vamos eliminar a opção E. Também, eu fui e a minha amiga também, né? Então, aqui vai ser uma conjunção. Eu fui e minha amiga também foi, né? Estou conectando duas orações, né? Por. Eu passei por aqui ontem. É uma preposição. Quando a gente fala de. Quando a gente fala dentro do contexto, a gente inventa um contexto para aplicar a frase, fica mais fácil. A gente já sabe a resposta, mas só para terminar aqui, quem vai ser um pronome interrogativo, né? Os pronomes também podem ser pronomes interrogativos. Quem, qual, onde, quando, né? Como, isso tudo vai ser pronome. Então, a resposta certa é a resposta C, né? Ela, pronome, pequeno adjetivo, opa, interjeição, anteontem, advérbio, amanhecer, verbo, também conjunção, por, preposição e quem, pronome. Beleza, pessoal. Pessoal, para quem estiver assistindo o vídeo, tentou fazer esse exercício, falando assim, apontando para cima, porque quando eu olho para a tela do Meet, o exercício está em cima de mim. Quem tentou fazer o exercício e achou difícil, não conseguiu, ou não entendeu a explicação aqui, pode mandar mensagem por WhatsApp ou por e-mail. Meu e-mail eu vou deixar aí no último slide. Vamos classificar os elementos dessa frase? Ontem, vírgula. A professora passou exercícios difíceis para os alunos, vírgula. A vírgula não tem que classificar, não. Estou falando vírgula porque não sei se dá para todo mundo enxergar. Mas eles conseguiram terminá-los rapidamente. Vou fazer a mesma dinâmica. Vou dar a vocês aí 2 minutos para que vocês façam. Gente, quem estiver assistindo o vídeo, precisar de mais tempo, basta dar pause, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer isso também. Vamos lá, então, 2 minutos. Eu quero que vocês classifiquem apenas assim: verbo, substantivo, advérbio, preposição, numeral, né? Então, vamos lá, 2 minutinhos.
Ótimo, pessoal. Então, vamos lá. Ontem, advérbio. Artigo, né? O artigo vem sempre antes do substantivo. Perdão, tô ficando sem voz. E minha água acabou. O artigo antes do substantivo, professor é substantivo, passou, verbo. Exercícios, substantivo, isso aqui é um substantivo masculino que está no plural. Difíceis, adjetivo, né? Os exercícios eram difíceis. Para, preposição, né? Passou exercícios para aluno. Né? Os vai ser artigo, aluno substantivo, mas conjunção adversativa. Eles, pronome para evitar repetição de alunos, né? Passou exercícios para os alunos, mas os alunos não precisa, a gente coloca um pronome. Conseguiram verbo, terminá-los verbo, los, pronome rapidamente advérbio. Ok? E é isso, pessoal. Se alguém ficou com alguma dúvida. Advérbio de modo, né? Qual foi a maneira como eles terminaram? Rapidamente. Se alguém tiver alguma dúvida e não está aqui ao vivo com a gente, manda mensagem lá no WhatsApp ou então manda um e-mail. Bom, eu acho que esse aqui é um dos últimos exercícios. Eu esqueci quantos exercícios eu fiz. Quantas orações existem em cada uma dessas frases? Liguei para a Sara, mas me esqueci de avisá-la sobre a festa. O bebê comeu pouco e dormiu longamente. Ela se lembrava de todas as partes de sua casa de infância, desde as rachaduras da parede até as goteiras no teto. Respire, inspire, tente se acalmar. Bom dia a todos. Então, eu vou deixar. Vocês têm que ver só as orações, né? Aqui tem uma frase, uma frase, uma frase, uma frase, uma frase, né? Não precisa achar o número de frases, só o das orações. Como a gente está muito sem tempo e eu ainda tenho outro exercício, eu vou aqui dar 30 segundinhos só. Quem precisar de mais tempo, dá pause. Fiz de cabeça aqui, deu mais ou menos 30 segundos. Então, quantas orações existem em cada uma dessas frases? Liguei para a Sara, mas me esqueci de avisá-la. 3 verbos, 3 orações. O bebê comeu pouco e dormiu longamente. 2 verbos, 2 orações. Apesar dessa frase ser gigante, tem um verbo só, uma oração só. Repara que essa frase é bem menor, mas ela quase que só tem verbo. Respire, inspire, tente se acalmar. Verbos no imperativo aqui, indicando que é um conselho ou uma ordem que eu estou dando para alguém. 4 verbos, 4 orações. Bom dia a todos, não tenho nenhuma oração. Isso aqui é o que a gente viu lá atrás, que a gente chamou de frases nominais, frases que não têm verbo. Então, a opção certa é a opção E, ok? Beleza, pessoal, não vou me alongar muito, passar para o último exercício. Qual dessas frases é uma oração? Opção A, parabéns pelo trabalho. Opção B, cada cabeça, uma sentença. Opção C, apartamento espaçoso com 3 quartos, área gourmet e vista para o Parque Central. Gourmet está em itálico porque é uma palavra de origem francesa. Mais fácil do que andar para frente. Opção E, que vista maravilhosa, né? Vamos lá, pessoal. 30 segundos também, que a gente já está sem tempo. Ótimo, foram os 30 segundos. Mais fácil do que andar para frente. É a única frase aqui que tem verbo, portanto, vai ser a única frase que é uma oração. As outras 4 são todas frases nominais. Ok?
Beleza, pessoal, ótimo, ótimo, ótimo. Deu para a gente ver tudo hoje. Vou agradecer a vocês aí, tanto para a Yulimar, que ficou aqui ao vivo com a gente, quanto para quem está assistindo essa aula aí em casa, no trabalho, né? Então, muito obrigado por ter acompanhado todo o conteúdo. Tem alguma pergunta? Pode mandar no nosso grupo ou aqui pelo e-mail. Vou colocar esse material lá para vocês agora. Não vou colocar mais material por enquanto, porque a gente vai ver cada uma das classes de palavras na próxima aula. Ok? Yulimar, pode falar, por favor. Professor, uma pergunta. Você vai colocar esse material no WhatsApp ou vai mandar pelo e-mail? Vou pôr no WhatsApp agora, porque aí todo mundo que está no grupo consegue ter acesso. Mas vai colocar o material ou só vai colocar o vídeo, a aula completa? Porque eu assisti, né? Mas não todo, e o exercício agora foi troca de turno e não pude fazer. Sem problema, eu vou colocar esse material aqui. Beleza. E vocês vão receber o link para assistir o vídeo, caso queiram, né? Novamente, no seu caso, como você já viu, não sei se você vai querer ver de novo, mas também os dois. Só Beleza. que o link para o vídeo não tem como mandar hoje, se não me engano, porque a gente tem que colocar ele no Drive ainda. Ah, não, tá bom, tranquilo. Okay? Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada aí por passar esse pedaço da manhã de sábado comigo. Agradeço muito. Agradeço a todos aí que assistiram. Vou mandar para o WhatsApp agora o material. Abraço para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho. Até, tchau. Tchau.